O Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência foi instituído por uma lei de 2005. O objetivo é conscientizar sobre a importância de se criar meios de inclusão das pessoas com deficiência na sociedade, no mercado de trabalho. Quem veio conversar com a gente sobre esse assunto é a psicóloga do setor de recursos humanos aqui da Unicesumar, Larissa Martins. Tudo bem, Larissa? Olá, Eliane, tudo bem? E você? Tudo jóia. Larissa, vamos começar falando assim que os benefícios são muitos, né, para a empresa que realmente cumpre a lei direitinho. E não é só para a pessoa que é contratada, mas a empresa está ganhando muito também, né? Exatamente, né? Tem alguns benefícios até assim com declaração de imposto de renda, alguns impostos que a empresa precisa pagar, né? Se são empresas que incentivam de fato a inclusão de pessoas com deficiência dentro da empresa, ela também acaba tendo ali benefícios perante o governo federal, né? Com essa questão de imposto, enfim. Então a empresa também tem esses benefícios, né? Além da questão da mão de obra também, que é importante tanto para a empresa quanto para o colaborador. Normalmente existe uma máxima que fala que as pessoas têm tanta dificuldade de conseguir um trabalho quando são, né, pessoas com deficiência, que são aquelas pessoas que mais se dedicam quando estão trabalhando, né? Exatamente, né? Porque são pessoas que, socialmente falando, geralmente têm essa visão de que eles são incapazes ou que eles são inferiores, que eles não são tão bons quanto pessoas que conseguem, né? Enfim, não tem nenhum tipo de deficiência. Então, eles acabam muitas vezes tendo que se provar, né? Se sente muitas vezes impotente, inferior e acaba buscando de fato ser o diferencial em meio a tantas pessoas para poder se destacar. Larissa, quando se fala no grupo de colegas, né, de funcionários, isso é muito importante, não só por esse contato, mas também por quebrar um pouco esse mito, né, esse preconceito que existe com a pessoa com deficiência. Exatamente, né? E até a área de recursos humanos, ela é muito importante nesse sentido para que a gente possa desenvolver os nossos colaboradores para poderem receber essas pessoas com deficiência da empresa, né? Não somente a questão da acessibilidade de estrutura física, né, de uma rampa de acesso, por exemplo, de um piso tátil, mas também que os colaboradores que já trabalham na empresa, que não possuem deficiência, tenham atitudes inclusivas com essa pessoa, né, saibam receber dentro do ambiente do trabalho, não façam piadinhas, né, com relação à deficiência da pessoa. Então, a área de recursos humanos também acaba tendo que atuar muito forte nessa vertente para que a gente possa ter um ambiente de trabalho saudável. Aqui na Unicesumar, inclusive, eu já participei de um treinamento de inclusão super interessante e é importante ter isso também, né? Não é só o treinamento da parte técnica do trabalho da gente, né? Exatamente, né? Inclusive, no ano passado, na Unicesumar, nós disponibilizamos o curso de Libras gratuito para todos os colaboradores da nossa instituição, de fato, para a gente poder disseminar esse conhecimento, para que todos os colaboradores, independente do nível hierárquico, seja da zeladoria, seja da diretoria, pudessem ter acesso àquele conhecimento e poder também receber essa pessoa com deficiência de forma mais inclusiva, né? Mais acolhedora. E pelo que vocês têm visto hoje, as pessoas estão mais qualificadas também, porque sabe-se que há um tempo atrás elas se sentiam não capazes e acabavam não fazendo curso de qualificação, ou até porque achavam que não tinham chance no mercado de trabalho. Como é que está a vaga em relação a pessoas para preencherem essas vagas hoje das pessoas com deficiência? Sim, né? Algumas vagas, né, até tem um pouco de dificuldade, algumas áreas mais específicas, que de uma forma geral as pessoas não buscam muito se especializar, mas hoje aqui dentro, por exemplo, né, toda e qualquer vaga pode ser preenchida por uma pessoa com deficiência, né? Não tem aquelas vagas que são restritas apenas para PCDs ou vagas que não podem trabalhar no PCDs, né? Toda e qualquer vaga tem essa abrangência para que as pessoas de fato possam se candidatar para a vaga que ela quiser de fato, né? Não tem uma restrição. Eu estava lendo hoje no site de notícias que o IBGE teria contratado pessoas com deficiência, mas para cargos inferiores. Isso não é legal, né? Exatamente, porque isso também, embora você contrata a pessoa, mas você está também incentivando aquele sentimento de é só isso daqui que eu vou conseguir. Esse é o máximo que eu vou chegar, eu não vou conseguir chegar a cargos maiores, né, me desenvolver profissionalmente. Então é como se estivesse dando uma certa esmola, digamos assim, né? Tá cumprindo ali uma cota que precisa cumprir, né, perante a lei, mas qual a chance que essa pessoa está tendo de se desenvolver? E aí, aqui na Unicesumar tem bastante treinamento também, oportunidades para as pessoas mudarem de cargo, né?
Como é que tem sido a relação dessas pessoas? Elas têm procurado realmente? Tem casos que você conhece que começou de repente num cargo mais inferior e que hoje está num outro cargo e está super bem? Sim, exatamente, né? Até porque tem tipos de deficiência também que não são muito limitantes no dia a dia da função, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma deficiência física e eu trabalho no departamento de contabilidade, né? Muitas vezes o fato de eu ter amputação de um membro inferior não vai impactar no meu trabalho, né? Eu trabalho ali no computador, com contas, enfim. Então, vai muito de acordo com a deficiência que a pessoa tem, né? Mas de uma certa forma, elas sempre buscam essas promoções, assim como qualquer outra pessoa. Que é muito legal, né? E ter esse incentivo também, né? Exato, né? Então, todas as vagas, tanto externas quanto internas, a gente tem sempre incentiva, né? Tanto pessoas com deficiência, tanto pessoas que estão dentro do espectro autista, para que elas possam de fato concorrer como qualquer outra. E assim, você tem visto essa atitude das pessoas? Elas estão buscando cada vez mais? De repente começa a estudar também, porque tem bolsa de estudo. Sim, exatamente, né? Não somente a questão do desconto, mas por esse sentimento de muitas vezes ter que se destacar, ter que mostrar que é diferente, muitas vezes para poder ser contratado pela empresa, né? É que infelizmente a gente sabe que tem algumas empresas que optam por uma pessoa que não tem deficiência, ao invés da pessoa que tem com deficiência, mas é qualificada, eles têm buscado cada vez mais se aperfeiçoar, se desenvolver, né? Seja com cursos online, cursos presenciais, para que eles possam se destacar. A gente falou muito dessa parte humana, mas é importante lembrar também que qualquer empresa que vá contratar precisa estar com os itens de acessibilidade completos, né? Não tem como dar menos. Exatamente, né? Então, dependendo da pessoa que vai trabalhar aqui naquela instituição, precisa de toda uma estrutura física para aquilo, né? Elevador, rampa, piso tátil, a questão do braille também para algumas áreas. Então, a gente precisa fornecer todos esses recursos adaptados para aquela pessoa. E assim, o que é que você diria para as empresas que ainda não se atentaram para esse benefício? Eu acho que, na verdade, é um ganho muito grande, tanto para a empresa quanto para o colaborador, né? O tanto também que a gente consegue impactar na vida dessas pessoas e o quanto que elas podem também se mostrar para a gente muito melhores do que talvez a gente imaginava. Né? Então, são empresas de fato que precisam deixar um pouquinho esse lado social, esse estigma, né, que já se criou há muito tempo, de que essas pessoas são incapazes ou que elas não fariam tão bem quanto outra pessoa, né? Porque muitas vezes a capacidade é a mesma. Às vezes até melhor, né? Exatamente. Legal, muito obrigada pela sua participação aqui, viu? Obrigada a você.